Olá pessoal, meu nome é André. Neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode realizar, ou seja, trabalhar com as 4 operações nessa ferramenta magnífica que é o Excel da Microsoft, e até mesmo utilizar outras aulas para que realmente você tenha uma aula dinâmica, utilizando as 4 operações matemáticas. Primeiramente, vamos ter uma pequena introdução do que seria esse ambiente do Excel. Se você observar aqui na parte superior, tem os menus com várias opções, né? Logo abaixo tem uma barra de ferramentas com várias funcionalidades. No decorrer do tempo, ao você treinar, vocês vão estar observando cada funcionalidade dessa. Mas de antemão, vamos começar a trabalhar com as 4 operações, para você ter a certeza que é bem simples você ter uma aula dinâmica em relação a isso. Por exemplo, aqui se você observar nesse ambiente que eu tenho aqui, onde você vai colocar todo o seu conteúdo, se você observar como se eu tivesse uma tabela gigantesca, né? Aqui eu tenho uma interseção entre linhas e eu tenho colunas. Se você observar, cada coluna dessa aqui é identificada por uma letra. E as linhas são identificadas por números, né? Então, ao colocar um conteúdo, por exemplo, digamos que eu coloque aqui 120, eu coloco aqui 45, coloco 34 e coloco 15. Se você observar, a gente verifica que cada conteúdo desse existe um endereço. Tá vendo aqui, ó? O endereço ele mostra o quê? Primeiramente, a coluna e a linha. Se, por exemplo, aqui eu tenho esse valor 15, indica que ele está na coluna B e na linha 5. Esse conjunto aqui se chama justamente célula. Até mesmo para facilitar um pouquinho mais à frente a interpretação, em que a gente vai trabalhar com essas 4 operações. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou começar com a primeira operação, vamos trabalhar com soma, vamos trabalhar com subtração, vamos trabalhar com multiplicação e vamos trabalhar com a divisão. Então, por exemplo, eu quero somar todos esses números aqui. Se você observar, eu tenho 2 maneiras para me poder realizar esses cálculos, de uma maneira mais simples no caso. Toda fórmula no Excel, sempre eu vou iniciar com o sinal de igualdade, sempre. E aí o que eu faço? Só basta eu clicar na célula que eu desejo somar, utilizar o sinal que indica o soma e os números que eu desejo. Se você observar, eu acabei de somar o que no caso aí? A célula B2 com a célula B5. Para me ter certeza quais são as células que fazem parte desse cálculo, só basta você realizar um duplo clique. Aí ele seleciona para mim as células que realmente eu esteja trabalhando. Vamos executar, por exemplo, uma subtração. A mesma coisa. Igual, pego a célula que eu desejo e subtraio pelo valor que eu quero. Quando eu teclar Enter, e aí ele realiza a subtração. Vamos fazer aqui uma multiplicação. A multiplicação é o asterisco, não se esquecer disso. Olha aí, ó. E eu vou realizar também uma divisão. Digamos que eu pegue aqui 120, que é a barra que indica a divisão, vou dividir por 15, por exemplo, e ele me dá o valor. Tá vendo aí, ó? Coisa bem simples. Agora, se você observar, eu estava utilizando um método aqui de seleção, né? Onde eu coloco um sinal de igualdade e eu fico clicando nas células que eu desejo somar. Mas aí, por exemplo, digamos que eu tenha uma média de 150 células para me poder somar. Aí se tornava meio complicado eu ficar clicando. Então, no Excel, por exemplo, existem recursos
em que você pode selecionar através de intervalos, que se torna muito mais fácil para você poder trabalhar. Então, por exemplo, eu quero somar todos esses números. Eu vou pegar o sinal de igualdade, por exemplo, né? Aí eu no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou digitar, por exemplo, a função soma. Ou eu digito a função soma, que ele joga para mim todas as funções disponíveis que eu tenho no Excel. Tá vendo? Ou eu posso simplesmente fazer o que no caso? Sinal de igualdade, clico nesse botão. Esse botão, ele vai ativar para mim a função soma. Quer ver? Vou dar um clique nele, por exemplo. Olha aí. Tá vendo? Então, se você observar, ao clicar nele, ele seleciona uma parte de célula vizinha, né? Então, depois que você clica no autossoma, só basta você selecionar o que você deseja somar. Tá vendo? Eu vou pressionar o ESC aqui para cancelar e eu mostrar novamente para vocês. O que eu fiz no caso? Primeiro, coloquei o sinal de igualdade, cliquei em soma, e aí só basta eu selecionar o que eu desejo. Se eu teclar Enter, ele vai somar para mim todas aquelas células. Tá vendo? Vamos ver na parte de digitação. Se eu, por exemplo, coloco igual, digito soma, abro o parêntese e eu pego simplesmente, ao abrir o parêntese, eu vou somar o que eu desejo. André, eu preciso fechar o parêntese? Não. No Excel, quando está faltando alguma coisa para poder finalizar um cálculo, automaticamente ele realiza essa correção. E quando ao teclar Enter, o que ele vai fazer? Ele vai justamente somar essas células. Agora, André, como é que eu faço para eu somar o que eu desejo utilizando a função soma? Então, o que eu faço? Igual, digito a função soma, abro parêntese, e aí eu vou clicar justamente aonde eu desejo. Mas eu acrescentando o chamado ponto e vírgula. Olha aí. O ponto e vírgula indica seleções que eu desejo somar. Se eu colocar, por exemplo, o 2 pontos, aí ele vai indicar para mim o final de uma seleção. Então, o que acontece? Se durante uma soma, você clicar em uma célula, colocar 2 pontos e clicar na última célula que você deseja somar, ele vai indicar esse intervalo de seleção. Agora, se eu colocar uma ponto e vírgula, quer dizer o quê? Que eu vou selecionar o que eu desejo. E até mesmo você utilizando a função soma, ou utilizando a função de seleção, método de seleção, utilizando os endereços das células e não os números, a todo momento que eu for alterar esses números que fazem parte do cálculo, como por exemplo, 120 eu coloco 45, você observa que ele vai alterando os valores. Olha aí. Tá vendo? Vamos levar para um conceito mais prático. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, vou selecionar tudo e eu vou dar um delete. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, eu vou colocar o seguinte, vou colocar produto. Olha aí como é que é interessante. Produto. Vou colocar aqui valor unitário. Vou colocar, por exemplo, aqui quantidade. E aqui do lado vou colocar total. Olha aí. Aqui, se você observar, entre as colunas que representam as letras, o mouse, quando você posiciona nas extremidades, você tem como aumentar ele conforme o tamanho do texto, né? Se você der um duplo clique, ele fica do mesmo tamanho. Olha aí.
Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Olha aí os produtos que eu vou digitar. Borracha. Setinha para baixo. Vou digitar lápis. Setinha para baixo. Vou digitar caneta. Setinha para baixo. E vou digitar caderno. Olha aí, ó. Eu vou simplesmente digitar aqui esses valores. E outra coisa, pessoal, eu estou usando aquelas setinhas do teclado. Setinha para a esquerda, setinha para a direita. Tá vendo? Eu vou digitar, por exemplo, aqui uma borracha, por exemplo. Essa borracha ela vale R$ 3,50. Olha aí. O lápis ele vale R$ 2,50. A caneta ela está valendo R$ 4,50. E o caderno está valendo aí R$ 29,90. Olha aí, ó. Aqui na quantidade, por exemplo, eu vou colocar quantidades em que eu peguei em relação à venda, né? Eu estou levando 5 borrachas, eu estou levando 14 lápis, estou levando 25 canetas e eu estou levando 4 cadernos. Se você observar, como é que eu faço para me poder usar uma fórmula, para me poder calcular esses valores? Claro que se eu tenho um valor unitário e se eu tenho a quantidade, só basta eu o quê? Multiplicar o valor unitário pela quantidade, que ele vai me dar o total. Já estou ensinando uma operação para vocês, que seria justamente o produto, né? Então, sinal de igualdade, vou clicar no valor unitário, olha aí. Não se esquecer que o asterisco representa a multiplicação e vou clicar na quantidade. Tá vendo? Quando eu teclar Enter, ele mostra para mim justamente o valor. Olha aí. Eu vou clicar no negrito, vou aumentar mais um pouco, né? Olha aí, vou aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar ele no formato de moeda. Olha aí, ó. Tá vendo? Só que imagine se eu tivesse 150 produtos para eu poder calcular. Eu tinha que criar cada uma fórmula dessa? Não. O Excel ele tem um recurso que automaticamente, quando você realiza uma fórmula, um cálculo, ele vai subscrever. O que é subscrever? Ele vai preencher as outras células que estão em branco. Ele já vai entender que isso é uma sequência de cálculo. Quando eu posicionar o mouse aqui, ó, só basta eu arrastar. Ó. Olha lá. Olha, preste atenção na célula ativa. Eu posicionei na alça aqui, ó. Que essa alça é o preencher. Quando eu arrastar, automaticamente ele vai realizar o cálculo para mim. Vamos dar um duplo clique para me ver. Olha lá. Ele está pegando o valor unitário multiplicado pela quantidade. Olha lá. Tá vendo? E eu quero somar tudo. O que eu faço? Posso vir no auto soma. E aí eu seleciono o que eu desejo. E teclo Enter. Olha aí. E aí você pode usar a sua criatividade, né? Seleciona as células, coloca negrito, centralizado. Olha aí, seleciona esses valores aqui, coloca também moeda, aumenta um pouquinho mais da fonte. A quantidade, por exemplo, você centraliza. Olha aí. Esse total aqui eu posso definir uma cor amarelo, negrito. Olha aí, aumento mais um pouco. Então, tudo isso eu tenho de recurso no Excel. Para que eu mostrei esse vídeo para vocês, turma? Com a finalidade de passar para vocês algum recurso, que quando a gente está ensinando ali o início da matemática, algumas operações básicas, que a gente não fique só naquela parte ali, digamos assim, muito... digamos assim, uma certa obrigação, né? Hoje, se a gente for observar, a gente tem que utilizar os recursos tecnológicos. Hoje, nossos novos alunos, né, são totalmente interligados à tecnologia. Então, se a gente tiver realmente essa sincronização, essa entrosação com ferramentas que possam nos ajudar nas aulas, pode ter certeza absoluta que nossas aulas vão se tornar muito mais dinâmicas.
Então tá aí, eu estou passando para vocês uma ferramenta interessante em que pode ajudar em relação a alguns cálculos básicos, utilizando essas operações básicas, sem falar em porcentagem e outros recursos a mais, tá bom? Então essa aí é a minha aula que eu tenho a passar para vocês. Obrigado e tenham uma boa noite para todos.